Roda de Saberes veio aqui na Vila Deitrone para conversar sobre os 150 anos da imigração italiana em Caxias do Sul e região. E já no início, vamos de dança e música com o grupo Fari Amici. Grupo Fari Amici, que delícia ver essa apresentação de várias gerações, porque vocês puderam ver, né? Tem crianças, adultos, pessoas mais velhas. São as várias gerações e que divulgam a cultura italiana. Mas hoje, aqui na Vila Deitrone, a gente tem convidados que entendem muito sobre a imigração italiana e também tem o idealizador desse espaço, que é o Edson Tomiello, o Trovão, empresário que pensou nesse espaço, nesse parque temático. Também conosco a Terciane Ângela Lucchesi, pró-reitora da Universidade de Caxias do Sul, pré-reitora de graduação, e o Anthony Beux Tessari, que é diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural, o IMHC da UX, e também doutorando em História. Bem-vindos. E claro, Tomiello, que a gente já quer saber de onde surgiu a ideia desse parque temático, que na verdade também representa muito da cultura italiana, que ajudou a forjar nossa região. Como o senhor pensou nisso tudo? Boa tarde a todos, os cumprimentos aos colegas aqui. A verdade é que eu estava acompanhando a evolução das colônias, então tudo começou com as colônias, né? Então a expansão urbana foi afastando as colônias da cidade, né? E o que eu estava observando é que a questão, toda a colônia é quando surgiu todo o nosso desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de uma colônia do tempo do Brasil Império e 150 anos depois preservada. E quando tinha a Neobus, eu tinha lá um casarão de pedra que eu fiz homenagem para o meu avô, como ele era pedreiro, e vejo o destino, 20 anos depois, eu descobri o verdadeiro porão de pedra aqui nesta colônia. Por isso que eu comprei a colônia. Então a ideia surgiu, começou com este casarão de pedra, e aí eu observei que esta colônia tinha ainda as 1000 araucárias, os 4 casarões principais aí centenários e mais de 100 e poucos anos cada obra. E eu resolvi então construir a vila propriamente dita, e como foi o começo da imigração italiana. E eu tenho dito que este projeto, ele é acho que deve ser o maior projeto da história da imigração italiana do Brasil, numa área só concentrada, dentro dos 25 hectares, né? E é um desafio de fazer um projeto dessa envergadura, um desafio de saber se ele vai ter aceitação, mas um legado que fica para as próximas gerações. E eu tenho dito que a nossa cidade, depois de 1975, quando nós fizemos os pavilhões da Festa da Uva, eu diria que faltou investimento na área de cultura e história, faltou muito investimento nas secretarias nossas de cultura, secretaria de turismo, né? Então acho que é o momento de nós resgatar essa nossa origem, esse nosso passado, nosso legado. Isso é a Vila Deitrone. Trovão Vila Deitrone, a Vila do Trovão, é o seu apelido. Nos fale um pouquinho também da sua história. O senhor é empresário, era do ramo metalúrgico e agora está indo para o ramo turístico. É isso, eu sempre fui do ramo metalúrgico, 45 anos trabalhei na indústria, principalmente no ramo, me dediquei ao setor de autopeças, depois fabriquei ônibus, enfim, hoje eu sou acionista de algumas empresas no setor metal mecânico, mas aí eu resolvi investir na parte de história e cultura, como te falei, e quando encontrei essa colônia eu tomei a decisão. E por que Vila Deitrone? Porque eu tive uma pesquisa e como a minha vila aqui, eu não estou identificando como se fosse Vila Tomiello, que é o meu sobrenome, eu quis identificar como represento todas as famílias que da imigração e várias famílias que me doaram vários acervos aqui. Eu não queria personalizar o nome Tomiello. Mas daí, com a historiadora, fizemos uma pesquisa e coisa e tal, mas como é que é teu apelido na cidade? É Trovão. Bom, então nós podemos botar qualquer nome na vila que eles vão continuar chamando Vila do Trovão. Daí, Trovão italiano atuou, aí fizemos aí um ajustezinho na gramática aí e ficou Vila Deitrone, porque eu não queria personalizar meu nome Tomiello na casa, né? Em função de que a gente está homenageando todas as famílias que imigraram para cá, né? E aqui a gente tem espaços, tem unidades, tem a igreja, tem o espaço da escola. Como é que essa reprodução o senhor pensou? Então, o que acontece? Nós temos dentro da vila
praticamente 4 etapas bem distintas. Primeiro, a parte da industrialização. O que eu chamo de industrialização? Começa as serrarias, as primeiras serrarias, depois vem os moinhos, as olarias. Então, dentro da industrialização de Caxias, eu fiz a Casa da Ebrel também, que representa toda a parte da indústria metalmecânica. Então, como é que começou a cidade? Começou primeiro, então, com as serrarias, derrubando as araucárias, etc., derrubando a mata e fazendo as casas, depois os tijolos, aí com a fabricação de carroças, da anuaria. Aí depois dessa etapa eu criei então a parte da indústria, criei a parte do tropeirismo. Caxias do Sul tem uma característica importante que é a questão do campo aqui, do campos de cima da serra. Então os tropeiros abasteciam as cidades. Então eu fiz a Casa dos Tropeiros e que hoje também é representada por Ana Paula Tirek, que fundou o município em 1800, o distrito de Anarec em 1877, que Caxias foi fundada em 1890, então Anarec é anterior a Caxias. Então com esse casarão dela nós estamos representando os primeiros cômodos para tropeiros, os primeiros hotéis da Serra Gaúcha há 150 anos atrás. De Anarec eu parto então para a questão da religiosidade. Nós estamos falando da igreja, da capela, nós estamos falando das casas dos padres, como eram, e tudo é réplicas, e inclusive a casa do padre que está aqui, ela estava aqui nesta colônia. Então, tudo réplicas autênticas da época, né? Depois, então, da questão da casa do padre, a questão das capelas, como era, e da questão das grutas também, né? As grutas de pedra, essa gruta eu transportei com 3 guinchos, 30 toneladas e não quebrou, foi uma indicação de que eu tinha que fazer a vila. Tinha que fazer a vila que ia dar certo. Depois a gente parte para os casarões como eles viviam, 100 anos atrás, esse casarão. Aí entro na parte da gastronomia, 2 salões de eventos, né? Nos restaurantes, e as bodegas, a barbearia, a parte dos ofícios. Então, o que eu quis fazer com isso? Que, retratando a evolução da história, desde a indústria, desde a parte do colono que se fixou na terra, a religiosidade, o galpão dos animais, como trabalhava com os animais, como era a roça, que hoje aqui nós temos trigo plantado, essa coisa toda, porque nós somos um grande produtor de trigo de Caxias, o único dentro da área urbana, né? 1 hectare, né? Então, a verdade é que a gente está retratando toda essa sequência de fatos que aconteceram conosco, né? E são 40 obras, né? Agora nós temos em torno de 40 obras. Iniciamos agora a operação praticamente agora no mês de outubro, né? Estamos dando a largada, vamos ver a aceitação do projeto, né? Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Isso. Mas teve uma visita já na escola, a Prof. Terciane, né, como estudiosa da área, pesquisadora da área da educação e da história, já foi lá visitar a escola. Prof. Terci, esse espaço, um parque temático que retrata, né, costumes, vestimentas, estruturas de uma cultura, de uma etnia italiana, esse espaço, um parque assim, ajuda a educar as novas gerações para o cuidado com os patrimônios, para o cuidado com as culturas? Bem, olá a todos e todas. Eu penso que a oportunidade de vivenciar uma experiência que permite o contato com cultura material, as casas, os objetos, os materiais todos dispostos, eles dão um processo de ressignificação ao passado. E esse processo de ressignificação do passado nos permite pensar quem nós somos aqui e agora e o que nós herdamos das pessoas que nos antecederam. E refletir sobre quem foram as pessoas que nos antecederam, como eles trabalhavam, como eles viviam, quais eram seus hábitos, costumes, as tradições, os modos de vida, assim como já mencionado pelo Tomiello, os modos como trabalhavam, é uma forma de repensar o que nós somos hoje e honrar aqueles que nos antecederam. Então, quando nós pensamos em Caxias e na região do hoje, certamente é importantíssimo que nós tenhamos noção desse passado, e esses equipamentos culturais que fazem parte aqui da Vila Deitrone é uma forma de experienciar, de vivenciar, de refletir sobre esse passado. É certo que é importantíssimo que nós tenhamos com isso uma narrativa que acompanhe toda essa cultura material para dar sentido, principalmente pensando aqui em crianças
crianças e jovens que vivem imersos numa cultura digital hoje e globalizada, mas certamente e independentemente da diversidade, a possibilidade de aprender uns com os outros por meio da experiência da visita, né, é extremamente significativa, sim. Professor Terciane, os pilares, a imigração italiana ela tem umas referências, o próprio Tomiello já citou, né, a questão da religiosidade, a questão dos cultivos, né? Nas tuas pesquisas, o que é realmente mais atrativo? O que os descendentes mais fazem questão de perpetuar? Bem, a relação de descendência e de pertencimento, ela é uma construção que se faz no tempo presente por meio daquilo que nós elegemos e escolhemos enaltecer, né? Então, a ideia de que nós fazemos parte de uma cultura que descende de uma imigração italiana e de tantos outros grupos, ela vai sendo construída na medida em que nós vamos nos diferenciando e vamos narrando esses pertencimentos. Portanto, é uma visão de identidade dinâmica, extremamente contemporânea e que ela é negociada mediante as diferenças com outros grupos socioculturais, e eu acho que isso é um movimento que, pela diferença, nós vamos construindo e vamos nos educando. Os modos como nós sentimos, pensamos e até mesmo a forma como nós nominamos quem nós somos se constitui a partir das experiências e das aprendizagens que nós temos. Então, o modo como nós enxergamos e explicamos o mundo está muito vinculado a um conjunto de referências, seja na língua, seja nos modos como nós nos alimentamos, como nós produzimos os nossos bens, a forma toda de significação que nos constitui e que é dinâmica. Ela não é estática. Muda com o tempo e vai sendo ressignificada. Antony, explica para nós então como que a imigração italiana chegou aqui. Nos fale. Uma pergunta perigosa de ser feita por um historiador. A prof. Terciane talvez vai concordar comigo, que a gente vai passar a tarde, talvez uma boa parte da noite aqui falando a respeito disso. E faço, acho que inicialmente, a referência, essa história está muito bem contada nesse livro que está aqui ao meu lado, né? A Terciane também é uma das organizadoras. É o álbum do Sesc Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. São mais de 600 páginas que contam e ilustram muito bem essa história. Então, no desafio de tentar sintetizar e resumir, né, na minha fala, a imigração italiana ela começa no âmbito de uma política do Império Brasileiro que vai atrair imigrantes da região hoje conhecida como Itália, né, da Península Itálica, que vem para cá no último quartel do século XIX ou a partir de 1875, em que pese no início daquela década de 1870 a gente já ter essa política em prática com a criação de duas colônias, no caso a colônia Condé, que é o atual município de Garibaldi, e também a colônia Dona Isabel, município de Bento Gonçalves. Na esteira, na sequência, a criação da colônia Caxias. Então essas são as 3 primeiras colônias criadas que vão atrair, que vão receber, né, esses imigrantes para cá. Muito resumidamente, acho que é importante referenciar que esses imigrantes, eles vêm para um regime da pequena propriedade, acho que daí bem ilustrado na fala do Tomiello, né? Aqui, essa era uma das colônias, né, que receberam esses imigrantes, e eles vão, então, no trabalho da terra, inicialmente subsistir, plantar o trigo, comer a polenta, né, plantar outras culturas, depois vai surgir o trigo e a uva, né, mais tarde, realmente fazendo assim uma grande síntese, né, a respeito dessa história. A gente poderia abordar o tema sob diversos vieses, né, o da educação, como a Terciane já iniciou falando, mas o da religiosidade também uma marca, né, muito forte dos imigrantes. A cultura, né? A gente tem imigrantes que vêm não apenas como agricultores para cá, mas trazem também uma bagagem de conhecimentos significativos. Os ferreiros, né? O caso da família do Abramo Eber, da Didia Bandera, né? Também ilustrado anteriormente aqui na fala. A gente vai ter fotógrafos, é um pouco a história da minha família, né? Talvez puxe a brasa para esse assado, né? Que também vem com esse conhecimento, vão praticar aqui a arte, mas também porque era um interesse. Então,
por ter a sua imagem, para fazê-la circular, né, para dizer para aqueles que ficaram na Itália como eles prosperaram de algum modo aqui nessa região. Então, acho que muito resumidamente, esse é alguns dos aspectos, né, que para iniciar a conversa a gente poderia mencionar a respeito da história da imigração. E a gastronomia, Antony? Me fale um pouquinho mais, porque esse me parece que é um grande atrativo, principalmente turístico. Perfeito, e talvez até ilustre, nós estamos para fazer o lançamento de uma obra que é inédita a respeito do tema, né, sobre a culinária da imigração italiana, uma pesquisa que foi produzida pela professora Cleudes Pias. Então a gente sempre gosta de referenciar, né, aqueles que efetivamente estudaram e contribuíram, né, a respeito do tema, e ela fez um grande levantamento, reuniu mais de 90 receitas da região, receitas tradicionais, claro que com o tempo e na esteira do que a Terciane falou, elas vão incorporando elementos, né, de outras culturas, outros conhecimentos, né, outros ingredientes propriamente, né, e vão transformando também, mas sem sombra de dúvidas, né, deixando esse legado que é uma marca muito significativa e reconhecida aqui da nossa região, né. Eu acho que é um atrativo turístico, também precisamos pensar sob esse ponto de vista, né, não só histórico e cultural, mas também é um atrativo turístico, né, que pode atrair e alavancar negócios aqui também para a nossa região, né. Eu acho que é um aspecto importante. É um livro que a Edux vai editar. O que tem lá? Que receita lá que mais te atrai lá? Receitas, né, desde massas, doces, a polenta, né, como um carro-chefe assim da mesa, né, do imigrante italiano durante boa parte do tempo, né. Então uma diversidade assim que com certeza muito saboroso esse livro e que de algum modo, né, creio perpetua também essa história, registra e perpetua essa história, porque muitas vezes a receita ela é passada de geração em geração, mas não é registrada, não é escrita, né, e aí com o tempo ela vai se perdendo. Então também é uma obra que tem esse intuito, né, de registrar e deixar para a posteridade, né, um pouco dessa, ou muito na verdade, dessa cultura de imigração. Bom, a gente não tem Grostoli aqui, né, por enquanto, mas a gente tem música e tem dança. E vamos encerrar esse primeiro bloco da Roda de Saberes sobre imigração italiana com mais música do grupo de dança Fari Amici. Vamos lá? Embelezando aqui nossa roda de saberes sobre os 150 anos da imigração italiana. E o grupo Fari Amici tem como coordenadora hoje a Luana Zanardi Lipreri Hubert e os integrantes, os demais, Agatha Schneider Assunção, Diva Menegon Andelieri, Maria Clara, Bruno Emílio Hubert, Nadil Lidoni, Anderson de Oliveira, Juan Gabriel Kiper Bolson, Ana Vitória Ribeiro Castanho, Maria Clara Lazeres da Costa. E tem mais, né? Porque eu sei que tem mais integrantes. E é uma lindeza. 1, 2, 3, eu não sei falar direito, né? Mas a música que vocês acompanharam é no Talhã. E é sobre Talhã que a nossa repórter, a Viviane Salvador, também produtora da Roda de Saberes de hoje, junto com o Leandro Moré, fizeram. Né? Vamos acompanhar um pouquinho essa reportagem, que aí sim tem gente que fala bem a língua italiana. Acompanhem com a gente. Facilità parlare italiano e giapponese. Você está entendendo isso? Sabe que língua é essa? Esse é o Talhã, um dialeto de origem italiana muito conhecido entre os descendentes de imigrantes do sul do Brasil, que foi elevado à categoria de língua. O Talhã é uma língua de referência cultural brasileira, reconhecida pelo IFAM em 2014 e foi construída pelos vários dialetos que os imigrantes trouxeram.
Do Vêneto eram 7 províncias, cada uma falava um jeitinho diferente. De Trento, outros, e da Lombardia, outros. Esses 15, 20 dialetos aqui se misturaram e ficou isto que hoje se fala e que se escreve, que tem dicionários e que tem história. Uma língua consegue ficar viva e ser transmitida se tiver fala, mas também se tiver escrita. Então, o italiano tem boa possibilidade de ficar vivo. O italiano nem sempre foi bem-vindo. Os imigrantes foram proibidos de falar italiano no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, sob o Estado Novo de Getúlio Vargas, como parte de uma campanha nacionalista. A lei forçou a adoção exclusiva do português, afetando a cultura e o uso dos dialetos como o italiano. Não seria stati immigrati? Não interessa. A lei é clara. É proibido falar italiano. Na data em que se comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, um projeto reúne esforços para salvar a língua italiana. As assembleias regionais reúnem municípios da Serra Gaúcha que apresentam iniciativas para manter a língua viva. Não poderíamos ficar de fora, sendo que Farroupilha é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, especificamente em Nova Milano, 4º distrito, onde também é a sede do encontro das tradições italianas. Importante esse evento para preservar esse patrimônio imaterial, não só da região italiana, mas de todo o Brasil, porque o italiano é reconhecido nacionalmente como língua oficial dessas regiões que têm na sua história a imigração italiana. Nova Pádua, uma cidade com pouco mais de 2.500 habitantes, adotou o ensino do italiano como parte do currículo. No, Gigetta. Qua, nel Zelì, il paese della cucagna, dove viene fuori a fornare del pane e farina di frumento tutti i giorni. É maravilhoso porque eles nos enchem de orgulho, porque a gente percebe que o italiano ainda está vivo e temos como resgatá-lo, aprimorá-lo e torná-lo uma língua falada entre os jovens. Temos que manter a nossa língua viva, o nosso italiano vivo. A gente une o presente com o passado para construir um futuro ainda mais rico, né? E que se mantém. Tudo que a gente é hoje é por aqueles que vieram, né? Então, manter os valores, porque o italiano, ele é uma forma da gente contar a nossa história e dos valores que nos trouxeram até aqui. É o espírito, é o âmago, é o interior da nossa gente, de quem a gente é. Eu também sempre tive o italiano na minha família, principalmente com os meus avós, que eles falam bastante italiano. Inclusive, às vezes, pro meu avô, ele tem problema com a audição, então às vezes para ele é mais fácil dele ouvir em italiano do que em português. É muito importante porque faz parte da nossa cultura, então eu com certeza pretendo passar isso para as próximas gerações. Quando a gente fala de cultura italiana, não dá para deixar de fora a gastronomia. Por aqui, os participantes animados puderam degustar delícias como o fregolà, a focaccia, a polenta, tudo isso num ciaccoli, que em italiano significa uma boa conversa. O encontro também teve teatro. Em cena, o grupo Misericolone reúne arte, música e bom humor para retratar a época da proibição da língua. Durante a proibição do italiano, um personagem deu voz aos imigrantes italianos, Nanetto Pipetta, um herói que retrata o imigrante simples, seu dia a dia e que foi sucesso de público num folhetim publicado durante um ano no jornal Estafeta Riograndense. A primeira obra de ficção do italiano foi criada pelo frei capuchinho Achilles Bernardi. Por motivos de censura, as crônicas semanais pararam de ser publicadas em fevereiro de 1925, mas depois foram imortalizadas num livro do personagem. Nanetto, in cui della Stafetta Riograndense, migo scritto e si sta a pubblicare la ultima avventura di Nanetto Pipetta. Si è scritto del giornale e si morto negato al Rio de Azanda. Um esforço conjunto para garantir que o italiano ainda seja falado e ouvido por muitas gerações. Língua não é imposição e também não se pode proibir. Qual é a língua da gente? É aquela em que a gente sente, e não a que manda o patrão. Então, qual é a
Mantemo nostra lingua viva perché è un tocco di nada. Mi sento una grande cucaia. Isidrio mantém-la viva. Avanti, Andiamo avanti col italiano. Andarmo avanti sempre che bisogna essere insieme e volersi bem. Que toca manter a nostra língua viva. Olha só, a língua, como bem falou anteriormente a professora Terciane, é uma das referências e que ajuda a dar continuidade a uma etnia. Hoje, na Roda de Saberes, a gente conversa sobre os 150 anos da imigração italiana. Eu tenho como convidados o Edson Tomiello, Trovão, empresário e idealizador do Parque Temático Villa dei Troni, esse espaço maravilhoso em que a gente está hoje. Conosco também a Terciane Ângela Lucchesi, pró-reitora de graduação da Universidade de Caxias do Sul, e o Anthony Beux Tessari, diretor do IMHC e doutorando em Histórias. E também o Faria Mitty. Mas eu quero mais saber, viu, Tomiello, como a pessoa pode acessar aqui essa vila, esse parque temático que é referência? Eu também fiquei sabendo que é uma espécie de Disney da colônia, é isso? Na verdade, quando tive a ideia de fazer o projeto, tinha só esse primeiro casarão aí, essas 4 obras. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa que eu ia fazer a Disney da colônia. Como ela é médica psiquiatra, ela já me medicou na hora. Tu vai fazer a Disney da colônia, mas ainda bem que ela errou a medicação, aí que fiz a Disney da colônia. Enfim, porque eu falo isso porque hoje em dia existem muitos parques temáticos e a história do turismo se confunde em a história verdadeira, você faz turismo com uma história verdadeira ou com uma história inventada. E nós aqui temos o privilégio de contar um pouco de turismo, fazer turismo com a nossa história real. Então eu tenho visto muitos parques temáticos, mas poucos falam efetivamente da nossa história, da nossa cultura, da nossa origem. Então esse foi o objetivo, por isso que chamei Disney da colônia, e que para fazer essa homenagem à nossa história da imigração. O que a pessoa tem aqui? Como faz para visitar? Quanto custa? Como é que ela fica o dia inteiro aqui, Tomiello? Isso, nós temos agora, por exemplo, o acesso à portaria nas sextas-feiras, sábados e domingos, sextas-feiras das 10 da manhã às 6 da tarde, sábados e domingos das 10 da manhã às 6 da tarde e domingo também das 10 da manhã às 6 da tarde. Nós estamos iniciando mais no final de semana. Durante a semana está aberto para eventos corporativos, né? Nós temos dois salões de evento, nós temos 3 restaurantes, né? E o acesso ao parque se dá no horário das 10 da manhã, nas sextas, sábados e domingos. Principalmente nas sextas-feiras estamos recebendo muitos grupos, inclusive muitas escolas municipais. Agora amanhã, ou seja, sexta agora, devemos ter 4 ou 5 escolas do município, né? Que tem acesso livre às escolas públicas do município de Caxias, tem acesso livre ao Parque Villa dei Troni. E nós estamos cobrando 60 mais R$35 e a tarifa inteira R$70. E aí dentro aqui do parque nós temos 2 restaurantes que nós temos uma acessibilidade melhor em preços melhores aqui no restaurante da Nona, como temos 2 salões de eventos onde a gente pode desfrutar uma gastronomia com um pouco mais de conforto, etc. E tal, os salões com ar-condicionado. Estamos aqui com o salão de eventos com telão de LED, com toda a estrutura necessária para fazer efetivamente eventos e que nós, obviamente, precisamos que a comunidade caxiense prestigie o local. Eu tenho dito de que eu tive a coragem de fazer um investimento alto na história, a cultura, como poucos tiveram na história. Então preciso que a turma tenha a coragem de fazer pelo menos uma visitinha aqui na Villa dei Troni, gastar uns dinheirinhos na polenta, aí no Radicchi, enfim, para que a gente consiga perenizar o projeto, né? Então isso é muito importante, né? Um mês já de história, já viu muita emoção aqui? Teve... Eu acho que aqui nesses 4 anos de obras, 4 anos e meio, fiz 1.200 projetos, eu tive aqui bastante depoimento, bastante história, e bastante sentimento. E muitas pessoas que vieram aqui choravam. Principalmente pessoas de idade, né? Pessoas de idade, mas era assim, como elas faziam, mais as carroças, mais a capela, mais a igreja. Então muitas pessoas choravam. Até agora, nesses últimos 20 dias que a gente abriu o parque, a gente vê pessoas que já
Vieram pela segunda vez. Estou indo de novo porque eu quero levar meus netos, quero levar meus amigos que chegaram na cidade, etc. E a gente está vendo uma corrente muito positiva, o pessoal ali passando um para o outro a vida, etc. e tal, né? Porque isso que eu preciso, que nós precisamos, para manter esse legado adiante, de que as famílias, pelo menos uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, dá uma passadinha na vila, para que a coisa fique firme. Permanente. O investimento muito alto aqui, Tomielo. Investimento alto, mas eu estou feliz de fazer o investimento porque a gente, o pouco que ganhou para a cidade e de repente a gente devolve um pouco para a cidade o que ela nos proporcionou ao longo desses 40 anos que trabalham na indústria, né? Então, eu tenho até falado para a turma nossa aí, os empresários, olha, pessoal, a atividade do dia a dia eu sei que é difícil, eu sei como é que é, mas nós precisamos deixar alguma coisa para a cultura, para a história, né? Por isso que eu fiz isso, né? E estou torcendo para dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Terci, o Tomielo falou em sentimento. As pessoas veem e se emocionam. A cultura, ela tem essa provocação, ela provoca esse despertar emotivo, nostálgico, mas também, como ele mesmo disse, teve gente que já veio 2 vezes em poucos dias, então quer dizer que vai vir, vai voltar. Eu penso que sim, espero que sim, estou torcendo que dê certo e a possibilidade das pessoas experimentarem, né? E principalmente se a gente pensar que hoje a população urbana é predominante, o espaço também em área rural, aberto, com, né, canto dos pássaros, como nós estamos aqui desfrutando, ao ar livre, pode ser uma experiência muito significativa e necessária nos dias de hoje, quando as pessoas vivem em dias muito atribulados, muito demandados. Um lugar calmo, tranquilo, pode ser uma boa experiência, não só para entender de história, mas talvez para se encontrar consigo mesmo. Acho que é uma antítese dos tempos aligeirados e globalizados que a gente vive. Nós lá na Câmara, a gente fez ano passado uma revista chamada Nossa Caxias, e a professora Terciane, né, falou sobre essa Caxias e falou justamente sobre isso, que talvez seja um tempo para parar e contemplar. Exato, eu penso que a Vila Deitrone é um convite para contemplação, para experiência, talvez para reflexão. O meu colega Anthony aqui mencionou, né, toda essa experiência imigratória que se insere dentro de uma história que decididamente muda os rumos do Brasil, mas também mudou os rumos dos Estados Unidos, mudou os rumos da Argentina, porque são processos históricos que alteram a história demográfica da América. A grande imigração em milhares de pessoas da Europa, em especial, no caso aqui da Itália, para o Brasil, alteram profundamente os sentidos e os significados da ocupação territorial da nossa região, mas muito além dela. Muda, inclusive, o sentido tão marcante da história do país, né? O Brasil até então tinha vivido uma história baseada na escravidão, nos grandes latifúndios, na monocultura, na exportação. O processo imigratório traz uma outra relação do projeto imperial para minifúndios, mão de obra familiar, um processo de policultura, de desenvolvimento da manufatura, e eu creio que Caxias merece viver essa experiência hoje como uma das maiores, né, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, viver a experiência de ter um tempo para contemplação, seja para o passado, por meio, né, de todos esses equipamentos, a cultura material que estão aqui presentificados, mas também do tempo de convivência de uns com os outros, longe talvez um pouquinho das tecnologias, tempo de conversa. Nós estamos aqui com esse grupo maravilhoso dançando, cantando. Me parece que Tomielo convida para a alimentação, né? Eu acho que são todos convites para uma experiência cultural que é diversa daquela que nos ocupa no dia a dia, que nos aligeira, que nos toma pela pressa. Então, um convite para o vagar. Um pouquinho. Anthony, além, né, a professora Terci comentou sobre essa mudança que a
etnia italiana, que a migração italiana provocou, mas a gente tem percebido também uma miscigenação, uma mistura. Muitas outras migrações passaram a fazer parte da nossa história, né? O CAN, que é o Centro de Atendimento ao Imigrante, registrou em 2023 45 novas nacionalidades passando por aqui. É extremamente representativo. Como que as etnias, como as culturas convergem nesse processo e também talvez venha se alimentar um pouquinho desse costume nosso que ainda tem muito do italiano aqui. Perfeito, eu estou muito propagandista hoje, eu vou fazer, iniciando a minha fala, fazendo a propaganda de um outro livro que também organizei, maior honra com a Prof. Terciane, o professor Gelson, nosso reitor, e o professor Roberto Radins, professor Gelson Reck, nosso reitor, que foi o Serra Gaúcha, Etnias e Diversidade. Nessa obra nós reunimos um conjunto de textos escritos por especialistas, né? Foram 15 etnias contempladas, iniciando pelos indígenas, né, que já ocuparam este território antes da chegada propriamente dos imigrantes italianos, negros, portugueses, alemães, poloneses, entre outras, né, inclusive as migrações contemporâneas. Então é um livro, uma obra que aborda o tema a partir de uma abordagem histórica, mas também com um olhar sociológico, antropológico, a partir, né, dessas interações e dessas relações interétnicas que nós verificamos também no presente. As contemporâneas, que são senegaleses, haitianos, todas as demais que vieram mais recentemente. Exatamente. Este conjunto, né, aí de quase 50, ou acho que mais até de 50 nacionalidades, né, que nós já ouvimos nos dados do município, né, que estão presentes no nosso território. Claro que o livro aborda com um aspecto muito mais histórico. Nós focamos nessas 15 etnias, né, que historicamente ocuparam o território, mas também pincelamos alguma coisa, porque é um fenômeno recente, né, e ainda merece muito estudo, muita compreensão, principalmente, eu acho que de nós, enquanto cidadãos, a questão do respeito, né, e me parece que a história da imigração italiana, ela demonstra que o acolhimento é a melhor coisa a ser feita. Porque é exatamente isso, né, que os nossos antepassados, eu digo nossos porque eu sou descendente, né, de imigrantes italianos, eles tiveram aqui, né, esse acolhimento, seja por meio de políticas públicas que, tudo bem, não alcançaram de fato, né, tudo aquilo que havia sido prometido, né, mas eles receberam sim uma série de incentivos. Eu não falei anteriormente, né, mas houve também um processo de substituição da mão de obra escrava, né, a Terciane acho que fez menção anteriormente aqui na fala dela. Então eles receberam algumas políticas, né, é verdade, incentivos também para prosperarem nessa terra, e é da mesma forma que a gente espera que aconteça hoje em dia, né, que o acolhimento ele aconteça, que o respeito à cultura, à diversidade também aconteça, porque essa diversidade eu acho que forma a maior riqueza hoje do nosso município, né. Essa interação é um patrimônio que nós temos diferenciado, que também pode ser da mesma forma um atrativo turístico, né? Mostrar como nós somos uma região que acolhe, que recebe bem, que é hospitaleira e que respeita, né, sobretudo a cultura e a humanidade, né, de cada uma dessas etnias ou nacionalidades. Que é bem-vindo aqui na Vila Leitrone, na Festa da Uva, que acaba não sendo só da cultura italiana, mas uma representação de várias culturas. É isso. Bom, a gente tem aqui na Roda de Saberes um quadro chamado Anote Aí, e eu chamo a vinheta, porque além das dicas que o Antony trouxe de livros, eu também trouxe uma que é da professora Vânia Herédia, que é um livro já de uma certa data, mas que tem grande valor, que é Processo de Industrialização da Zona Colonial Italiana, com ênfase lá em Galópolis, principalmente, mas que está na Casa de Leitura lá da Câmara Municipal para consulta. Então é a nossa dica do Anote Aí. Quem quiser pode ir lá na Câmara Municipal e estudá-lo, consultá-lo. Muito bem, a gente está quase chegando a Viviane já está apontando para mim, 5 minutos, Roda de Saberes sobre imigração italiana está chegando ao final. Eu quero aqui então só já me despedir do Tomiello e agradecer por ser nosso anfitrião. Muito obrigada, a gente deseja sucesso. Eu quero vir aqui com a minha família, hein, Tomiello? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e é importante que vocês ajudem a divulgar a nossa vila, por isso que a gente está fazendo de coração esse projeto,
representando todas as famílias da imigração. Então é todo mundo ajudar a manter, a prestigiar o local. Acho que vai dar bom, acho que vai ser esse aqui é um projeto que eu tenho visto, um projeto único na região, quiçá, do projeto único do Brasil. E como disse nossos colegas aqui, meus colegas, a questão da migração é uma questão que até hoje continua, né? Fora todos esses países estão chegando, mas Caxias do Sul é uma cidade composta por muitos imigrantes regionais do estado. Fala-se aí de 50%, 60% de pessoas que vieram de fora para trabalhar nas indústrias, né? Não sei o número exato, mas isso é o fato do acolhimento da cidade, e esperamos que a Vila Daytona possa contribuir para este acolhimento e que tudo dê certo. Muito obrigado da minha parte. Obrigada, e também cumprimento a professora Terciane, que veio aqui com seu conhecimento. Obrigada, professora. É um prazer, uma alegria sempre tratar de um tema histórico e em especial da história regional. E eu acho que a ideia é sempre o convite para que as pessoas possam estudar e conhecer mais sobre a história da nossa região, desse município belíssimo que é Caxias. E claro que agora esse parque temático soma, né? É um convite a mais para conhecer, pensar e refletir sobre quem nós somos e estamos sendo nessa contemporaneidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Anthony, agora só para lembrar, sesquicentenário, 150 anos, né? Que é uma palavra um pouco estranha, que é o título da obra. Perfeito, 150 anos, inclusive essas comemorações elas se estendem agora até maio de 2026, né? Então temos ainda uma programação bem intensa em Caxias do Sul, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Deixo o convite, né, para que todos também participem dessa grande celebração, dessa comemoração, é tão importante para o nosso estado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Nós aqui, a Câmara Municipal também, né? A Roda de Saberes está nessa programação dos 150 anos, por isso estamos aqui na Vila Daytona e a gente vai fazer hoje um encerramento diferente. Mas antes eu quero também agradecer toda a equipe técnica, a nossa produtora Viviane, a Adri Silva, que é assessora aqui de imprensa do Vila Daytona, que nos deu a maior, assim, força e estrutura para que a gente pudesse bem acolher a todos aqui. Agradeço a você que está em casa, mas antes a gente vai conversar com a Luana Hubert. Eu vou me encontrar com ela daqui um pouquinho aqui do ladinho, que é a coordenadora então do Faria Amit, que vai aqui deixar uma palavrinha final e explicar para nós como começou, né, o Faria Amit. E Luana, eu vou aí, tá? Me espera, eu vou aqui do ladinho. Luana, como é que esse grupo se formou e já está quase completando 25 anos? Isso. Esse grupo ele é atuante desde 2001. Ele foi criado como se fosse um conviver, né, para a comunidade de Santa Bárbara, né, para o público ter um lugar para se divertir. E ele realmente iniciou como grupo de dança em 2003, quando a Festa da Uva chamou eles para fazer uma coreografia da música Alegria. Então essa foi a primeira coreografia criada e desde então a gente vem criando novas. E agora, em 2023, a gente se formou lá em Santa Catarina, junto com a Folclore Sereníssima. Então, agora a gente é um grupo oficialmente de projeção de danças italianas. E agora, completando 25 anos, que eu sei que tem uma programação intensa. Quem quiser colaborar, quem quiser assistir, como faz? Agora, no próximo ano, então, o grupo vai fechar os 25 anos do grupo. A nossa intenção é conseguir verbas, né? Então, a gente está com projetos já para conseguir verba pública, para fazer um encontro de danças, né? Pegar todos os grupos de danças do Rio Grande do Sul, levar para Caxias e fazer um projeto de danças com todo mundo ali dançando, finalizando com um baile. Bem, então, venham dançar aqui na Vila Daytona também, por que não? E agradeço a sua companhia. Pode mandar dicas para o Roda de Saberes. Liga para mim no 3066-3979 ou no imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço a todos e a gente vai finalizar com Faria Amit.